Porque eu gosto muito do estilo conversa, estás a ver? Conversa a fluir. Mas Até vamos surgir lá. naturalmente. Eu até te começo já por. Vou partilhar o meu ecrã. Tu consegues ver se eu compartilhar, certo? Olha bem, estás a ver o meu ecrã? Consigo. Consigo. Então vem aqui, para nós ficarmos já em contexto. Pá, neste momento faltam 8 jogos, né? O Uhum. Sporting tem 6 pontos de avanço para o Porto e 9 para o Benfica. Aquilo que eu tenho-te a perguntar é, tendo em conta opá, aquilo que tu conheces já da história padrão do que tem acontecido nos últimos 2 anos, em que o Benfica perdeu 7 pontos, o Porto perdeu 7 pontos e o Sporting de repente tem aqui 2 empates, né? Moreira e Yeah. Famalicão. Pá, pronto. É sempre daqueles jogos que um grande pode perder pontos. Onde é que vais perder pontos? Vais perder pontos com Moreira, podes perder pontos para o Famalicão porque tem um grande plantel, mas o que é certo é que de repente são 2 jogos seguidos, a vantagem é só 6 pontos e o Sporting vai jogar hoje com o Farense. Pá, o que é que tu esperas, tendo em conta o contexto do Sporting, tendo em conta o contexto mental de ser uma equipa muito jovem ainda, o Ruben Amorim para todos os efeitos é a primeira vez que está a lutar pelo título. Pá, o que é que nós podemos esperar? E também tendo em conta aquilo que disse há pouco da, do histórico recente, não é? Das perdas de vantagens que tem acontecido nos últimos 2 anos. 7 pontos, 7 pontos, e Yeah. de repente o Sporting só tem 6. Desabafo, como se fosse o desabafo. Ora, antes de mais agradecer por estás-me a aturar aqui um portista. É sempre um prazer dialogar contigo nestas questões futebolísticas. Eu gosto sempre de falar com portistas. Agora, não vais ver os vídeos, eu depois monto da minha reação a ver o Porto a ser eliminado da Champions, porque pá, eu É... gosto de falar com portistas, mas pá, eu não sou hipócrita de aquela cena dos portugueses, estás a ver? Temos que apoiar os clubes portugueses e não sei o quê, porque na última vez que o Porto passou os quartos de final ganhou a Champions. De repente que o Porto ia ter mais Champions que o Benfica. Não, 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 isso não pode acontecer. Compreendo. Isso não pode acontecer. Eu vou. Opá, eu já vou por outro lado. Eu costumo dizer que sou, antes de ser adepto do Porto, do Oliveirense, de outros clubes que eu gosto, eu sou adepto de futebol. Pá. Respeito e compreendo perfeitamente quem tem essa tua visão também. Mas Também tem a ver já com as vou. tuas, com as tuas vivências com os teus amigos, quando eras mais jovem, como é que as pessoas que te rodeiam vivem Yeah, essa rivalidade? Muitas vezes também é daí que sim, nasce. até. Claro, e vou-te dar um exemplo. Se calhar, por eu ter um pai fanático pelo Benfica, se calhar me fez ver E que. para o outro lado, né? Opá, vi, para já por rebeldia, quase. Tipo, não, vou ser do contra, vou ser do É para Porto. ser do conta, claro. Uh, mas opá, o meu pai já foi mais. Mas além de ser um grande benfiquista, ele é um grande antiportista. Claro. Opa, e então aquilo me fazia sempre muita confusão. E imagina o Porto de 2004, 2003, dos míticos anos do Porto, Pois, que eu tenho muito má eu memória, não né? podia ver futebol com o meu pai. Eu não podia ver futebol, o Porto com o meu pai. Eu tenho que ir para o meu quarto, porque Era era muito. impossível. Eu O meu entendo pai, isso. estás a ver? Estás a ver? Olha o Jorge Costa. Está a Até falar quando hoje, quer, o Jorge exatamente. Costa é conhecido como o bicho. O bicho. Até hoje o Jorge Costa não, é o bicho. O meu pai, eu não considero o bicho, é o segurança. O meu pai dizia: olha, lá vem segurança, lá vem segurança, lá vem segurança. Não podia ser uma falta, que Falava. lá ia o Jorge Costa, Era o com Jorge respeito, como Costa, capitão. depois foi o Bruno Alves, agora é o Pepe e o Otávio. Os benfiquistas têm sempre esses amores, né? Por esses jogadores assim. Não, mas volta lá ao contexto Uh, do campeonato. sim, O Porto vai ser campeão? É e essa a pronto, pergunta. muito rapidamente, opá, eu tenho esperança agora que já não há Champions, eu tenho esperança. Mas vai ser difícil, vai ser o campeonato até ao fim, como foi os últimos contra o Benfica. E quando o Benfica ganhou o Porto com o Lage, vai ser igual, vai ser até ao fim. Para ser mais concreto, eu acho que hoje o Sporting ganha.
Porém, eu acho que os jogos que o Sporting vai perder terreno vai ser contra o Benfica ou o Braga. Vão ser jogos diretos e o Sporting estar pressionado, não é? Porque está na cola do Porto. Eu acho que eles vão tremer aí. Pá, É a minha opinião. a questão que tu tens de pôr, não é, como portista, porque se o Porto ganhar os jogos todos, pá, garante o segundo lugar logo, e depois, se o Claro. Sporting basta perder 2 jogos, que já foste. Para o Benfica, há outra questão, também meto aqui o lado benfiquista, porque 9 pontos, tu vês 9 pontos em 8 jogos, é quase impossível, não é? Mas tu É bastante. vais ver o calendário e dizes assim: se o Porto tem que ganhar os seus jogos todos para ser campeão, o Benfica, se ganhar os seus jogos todos, garante que o Porto não é campeão, porque faz a vantagem no confronto direto contra o Porto e igualdade de pontos. Ou seja, se o Benfica ganhar os jogos todos, o que inclui, claro, o clássico, garante que o Porto não é campeão das duas, uma, ou o Benfica ou o Sporting. A questão é tal que nós falamos há É. pouco da falta de experiência dos miúdos do Sporting, que vamos ver como é que eles reagem, vamos ver como é que eles reagem agora, e não deixa de ser curioso que o treinador do Farense é o bicho, é o Jorge Costa. Não deixa de ser Pois. curioso. Diz o que Opa, queres dizer. vai ser difícil, porque o Farense também está acessível ao Sporting. Apesar de ser o Jorge Costa o treinador, eu acho que vai ser difícil. E as malas? Vai haver E malas? para mais o Sport, não acredito. Sinceramente, tão cedo, não acredito. Epá, consta aí Se uns tivéssemos ido 2 zunzuns, jornadas, eu até acreditava. mas há uns zunzuns que as malas já evoluíram para o ponto de serem regulares agora. Só eles sabem, né? Só eles sabem. Outra coisa que vai acontecer este fim de semana, o Benfica vai receber o Gil. Pá, o que é que tu esperas? O Benfica. O que é que tens achado do Benfica? Agora, o homem afinal tinha razão, precisava de tempo para Oh, treinar. O que é que podemos dizer do Benfica agora? O Benfica entrou numa ora, run. Falando aqui só ao da contrário Liga, de muitas pessoas, eu gosto do. vamos ver os últimos jogos do Benfica, que ganha, não sofre golos. Está forte, Exatamente. nesta fase está forte. Mas diz-me lá, o homem tinha razão ou não tinha razão? Parece que sim, pá. Parece que sim. E ainda bem que ele tinha razão. Porque eu gosto da personagem e do treinador Jorge Jesus. Opá, o JJ não sou melhor, sinceramente. E afinal ele tinha razão. O pessoal lá estava extremamente cansado e o contexto de Covid afetou demasiado o Benfica no início do ano. E pelos vistos ele tinha razão em relação a isso. Agora é notório uma qualidade e um rendimento superior por todos os jogadores do Benfica. Vamos E ver o aqui o, Seferovic é um o, o deles. Seferovic. Eu digo já, sinceramente, o Benfica está a ter uma segunda oportunidade para vender o Seferovic. Agora, a dúvida é se vai, se Ora, aí vai está. aproveitar ou se vai ficar com ele. Não é? Mas já que o Vinícius supostamente vai para o Wolves, faria todo o sentido aproveitar, ainda por cima um jogo com 29 anos, é agora ou nunca. Pá, mas É, ele encaixando, o Jorge Jesus gosta muito de eficácia, o homem se continuar a marcar golos, vai ser muito difícil a sair dali, mas eu digo-te, eu não posso mais que o Seferovic, mas o homem tinha razão e agora, pá, não sei se concordas, mas na cabeça do Jorge Jesus e de alguns benfiquistas vai ficar para sempre aquela ideia de o que teria acontecido se não fosse o Covid. Aqui o Benfica sai do Dragão, não é? Não sei se te recordas, e após o exato. jogo com o Porto acontece a situação de Covid. E o Benfica empata, empata com o Nacional em casa, perde com o Sport. Sporting, empata com o Gil, com o Guimarães, ganha o Famalicão e acho que o Jorge Jesus para a Liga só regressa neste jogo, com o Moreirense. Acho que contra o Famalicão ainda não Eu estava. penso que sim. Se é que ou foi neste, ou foi no É, Famalicão que regressou, ou foi neste, foi num dos dois. E tu vês que sem treinador, sim, opá, para todos os efeitos é diferente ter o treinador ou não no treino, depois houve vários jogadores a ficar os tais 10 ou 15 dias sem treinar e bate sim. aqui com estes jogos. E o Benfica agora, com tempo para treinar, mesmo após ter falhado na Liga Europa, parece que o comboio começou a
ou melhor, como ele gostava de dizer antigamente, o Ok, JJ, o Ferrari. Parece que afinal o homem está a ter mundinhos para o Ferrari. Ele gosta muito de falar no Ferrari. Mas já que tocas no Jorge Jesus e no, na personagem dele, também quero que comentes isto. Estás a ver a tela? então, Pá, basicamente, para quem está fora de contexto, isto tem a ver com o facto do Jorge Jesus ter comentado na Flash a entrada do Eustáquio sobre o Weigl. Pá, o Jesus na altura falou, foi com intenção e tal. Eu acho que ele, mais do que querer acusar o Weigl, ele queria tipo alertar para a entrada, que foi sobre um seu jogador, para penalizar, para os árbitros não facilitarem com os cartões vermelhos. Mas, bem ou mal, ele sim. falou, ele disse aquilo, e o Pepe, hoje saiu esta notícia, disse isto. Pepe pisa Jorge Jesus, não falou quando os jogadores do Benfica pisaram Corona. Já se nota a Pá, típica rivalidade do fim do campeonato. é, então imagina se estivessem a disputar o título mais perto. Imagina se Seria fossem uma os dois loucura. diretos, né? Não, o Pepe, Imagina se fossem os dois exatamente. diretos. E eu Não, assim e o para Pepe mostrar, meteu-se a jeito. meteu-se a jeito, pois. Porque todos nós, opá, sendo o Pepe um grande central, Pepe aí eu. meteu-se a jeito. Meteu-se a jeito. Óbvio. Sendo ele um grande central, que é. E eu ainda vi os dois jogos do Porto na Liga dos Campeões e tu vês, pá, ele não parece que tem 38 anos. Agora, o Pepe sempre foi Não um parece, pá. jogador agressivo e eu, pá, não sei se já viste, Guerreiro e agressivo. vou-te mostrar aqui a reação do JJ. Vê se consegues ouvir o vídeo, se não conseguires, diz. Vamos lá. Opá, não estou a conseguir ouvir, mas eu já vi a reação. Então vou só mostrar mesmo aqui o comentário dele. Quando ele diz aquilo sobre o Pepe, que é só 10 segundinhos. Pá, a grande moral, a forma como ele diz Que é fantástico. Achas que isto Opa, fica por aqui ou vai foi o que eu continuar o disse há bife? bocado. Não, acho que vai ficar por aí mesmo. Ele respondeu, o Pepe, como eu já disse, meteu os pés pelas mãos, meteu-se a jeito com esta declaração e o JJ também já se retratou, dizendo que o Eustáquio não teve a Não intenção teve a realmente intenção. de Sim. magoar o Weigl. É vermelho, É uma mas entrada não violenta, é. opá, Mas não claro é. que sim. Exato, exato. Não era. Exatamente. E foi no calor do jogo, é normal. Pá, é super normal. Ainda para mais no nosso campeonato. Este tipo de declarações é normal. Eh, Agora realmente fica mal o Pepe falar uma coisa dessas. Mas, Pá, se fosse outro pronto, mas também jogador, acredito que o homem já com. se Ah pá, fosse tens outro, que ver né? que o Pepe já tem 38 anos, pá. Já está mais maduro, ele não está para fazer estas coisas. Pá. E Mas já não parecendo que está para não, pisar e pontapear adversários. esse caso que até lhe deu os 10 jogos de suspensão, portanto, então já foi há 13 anos. Pá, Uhum. aí, imagina, aos anos que já foi. É a boa, até. E polémica, Parece que foi polémica, ontem, mas não. pois. E como não podia deixar de ser, o Campeonato Português, polémica, é sinónimo. Tem que haver alguma coisa. Eles não conseguem, é impossível haver um campeonato sem algum caso assim escrito. E este ano, o líder é o Sporting e o caso é com o Sporting. E hoje acordei e vi esta notícia. Porto admite levar caso Palhinha até às últimas consequências. Pá, comenta. Comenta todo o caso Palhinha, porque né, Olha, por si só, isto só no nosso campeonato, na Bolívia, na Colômbia. Num desses países isto é normal acontecer. Porque se tu fores a ver Inglaterra, Espanha, Itália, tu não vês eles a comentar este tipo de situações. Olha, em Portugal há um gajo que levou 5 ou 6 amarelos e não foi suspenso. São parece, lobos.
E se eles ouvirem, dizem: opá, normal, é Portugal. É Portugal, isto acontece sempre lá. Se não é isso, é uma coisa muito similar. Portanto, Há sempre é alguma pá, coisa. estranho, mas também duvido. E duvido que isto vá para a frente. Sou-te sincero. Por Não sei se, acaso, se está a aqui a notícia que tu colocaste explicação, tem. supostamente. Esta notícia já é de março, tem um mês, mais ou menos. Mas está aqui a explicação. Um advogado, não é? Diz que o cartão não foi retirado. O que Sim. não existiu foi uma sanção automática resultante disso. No entanto, ao jogador foi adicionado esse cartão que mantém a sua contagem, iniciada assim uma nova série de cartões. O regulamento disciplinar prevê um jogo de suspensão após a acumulação de 5, 9, 12, 14 cartões. No meu entendimento, só quando vir o nono cartão é que cumprirá o castigo, porque o TAD anulou o castigo e o Conselho de Disciplina manteve o cartão. Ou seja, tens um jogador, vai ser o único jogador do campeonato que só vai levar um jogo de suspensão ao nono cartão amarelo. O que é absurdo. É completamente absurdo. E, Irrisório. e Irrisório. até que acabou por ser num jogo que o Sporting não precisou, porque o jogo que ele supostamente iria falhar era contra o Benfica, e o Sporting ganhou, não precisou do Palhinha para nada, ele jogou para aí 10 minutos. Uh, mas a mim o que me irrita, opa, é a falta de jurisprudência. Porque imagina, ok, Sim. tudo bem que nós aqui já percebemos que em Portugal isto é um bocado diferente. Pronto, que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Em Portugal isto é um bocado diferente. As regras são esquisitas. Uhum. Mas já que as regras são esquisitas, se fossem esquisitas para todos, porque eu lembro-me de um caso específico, o Weigl levou o quinto amarelo numa suposta simulação. O VAR, por qualquer motivo, não mostrou o Uhum. ângulo. Não sei se lembras do lance em Moreirense. O VAR não mostrou o ângulo em que se via claramente que havia o toque. Mostrou outro em que parecia que era simulação. O VAR deu-lhe amarelo. Sim. Tendo em conta pronto, que o árbitro se enganou, não é? Porque foi enganado pelo VAR, o Benfica também recorreu. Houve o caso Palhinha, vamos retirar o amarelo ao Weigl e ele joga. Mas nesse caso aí já não valeu. E isto aqui deixa as coisas muito confusas para o comum adepto, porque, quer dizer, para um foi de uma maneira, para o outro foi de outra. Tipo, para um já foi E mal, agora para outro. exato. E de repente, tipo, se é mal, que seja mal para todos. Ao menos são todos tratados de forma igual, mas pelos vistos, pelos vistos esta é mais uma que é mais uma Eu sou-te que vai sincero, ficar. isto. Diz. Sim. Opa, se o Palhinha tivesse sido suspenso na altura certa, independentemente, e eu acho que ele nem foi utilizado nesse jogo. Acho que foi contra o. Um jogo, foi um jogo grande. Mas Que ele ia contra o ser utilizado. Benfica, Agora contra o não me Benfica recordo contra. foi suplente e entrou 10 minutos, mais ou menos. Até ficas. Oh, seria castigado. Pronto, opa, segue, esta polémica acabava toda. Mas não, anda-se a adiar isto e agora já chega a ser ridículo. Esta questão do Palhinha. Estás a E ver? vai ser o primeiro jogador na história do futebol mundial a levar um X números de cartões amarelos e não ser sancionado. Só o nono. Opa, parvoíce. Pois, pois. Parvoíce. Aliás, imagina se isto fosse num campeonato holandês. Tu levas 5 amarelos, a partir do quinto amarelo, cada amarelo que tu leves estás suspenso. O Palhinha jogava quando? Aí, pois, já ia. Jogava, Ele tem 5, ele já não levou o jogava nunca. sexto. Ele já levou o sexto. Pá, nunca jogava, mas o campeonato português é mesmo É, assim. Pá, e quero é também. propício para isso. Há muita lacuna. Há muita lacuna. Em Portugal vai ser Ah, sempre assim. É um caso perdido. Enquanto se mantiver a rivalidade, mesmo opá, aquela rivalidade, eu também não gosto só de flores, não é? Mas aquela rivalidade, aquelas picardias normais, enquanto estiver por aí, o problema é se isto começa a incluir, né? Isso é que é o problema. Porque enquanto é mandar umas bocas, né? Uma claca à outra, mandar umas bocas, não é nada demais. Olha, e o teu Porto, que foi eliminado há como os brasileiros. Eu tô da Champions. da Liga dos Campeões, não é? Opá, fica um amargo de boca, não é? Porque fomos. Pá, acho que fomos a melhor equipa. No meu entender, fomos a melhor equipa.
Se calhar é o meu lado portista a falar mais alto, mas eu gostei da forma como o Porto jogou, tanto o primeiro como. Se calhar mais o primeiro do que o segundo, verdade seja dita. Opa, e fica aquele gostinho que a gente podia ter alcançado outra meia final. Estávamos realmente no pódio, podemos dizer assim, no pódio da maior competição europeia, mundial, e ficamos opa, por um gol esquisito. Foi a falha do Corona no Não primeiro jogo. deixa, não deixa ser Eu curioso acho que se, a forma como o Porto sofre os golos no primeiro jogo, porque já o opa, primeiro com gol aquele tu lado do podes Zaidu, dizer, sim, é mérito do jogador, do Mount, a forma como ele recebe orientado, mas do Mount. O Zaidu tenta antecipar o lance e depois, ao mesmo tempo que o Zaidu falha, a cobertura do Pepe já estava demasiado longe, ele também se calhar não previa que o Zaidu fosse falhar ali, e depois o Corona, né? A forma, num jogo, opá, é como eu te disse, eu não vou É. mentir de dizer, aí estava pelo Porto por causa da equipa portuguesa. Não, eu queria que o Porto perdesse, até para desvalorizar a equipa, porque Sim, está em segundo lugar e eu estou em terceiro. Tudo o que pudesse ser usado para atirar a equipa abaixo, porque para ir para segundo, porque a Liga dos Campeões. Imaginas mais um ano de Benfica sendo Liga dos Campeões? O que é que vamos vender? O que é que vamos vai ficar vender? difícil, não? É muito Pois. importante. Também E por vai isso. ser essa. E terá essa, e será essa a tua escapatória. E o Porto também já passou por isso num contexto diferente, por causa do fair play financeiro. O Opá, Porto tiveste que respondeu muito vender bem. quase a preço de saldo. O Porto, apesar de tudo, em situações de fair play financeiro, e é um problema que tu de certeza que vais concordar, és portista, vais concordar, que eu vejo, que é o Porto, mesmo nos clássicos Benfica-Porto e nos jogos europeus, nota-se a diferença da mentalidade do Porto para o Benfica. Nota-se muito a diferença. Não sei se concordas com isso. Pá, Claro. é aquela raça do Porto, do nunca desistir, são eles todos contra nós, não é? Contra tudo e contra todos, que às vezes pode ser narrativa, mas sendo narrativa ou não, é uma coisa que resulta. E os dois jogos do Porto contra o Chelsea fez-me a mim, como adepto do Benfica, dizer eu tenho inveja por um lado, porque o Benfica não é capaz de fazer isto, e por outro até uma certa raiva de como é, tipo, eles com uma equipa que considera inferior à nossa, conseguem fazer isto, e nós com uma equipa superior à deles, na minha opinião, não é? Não conseguimos nem fazer perto disto, porquê? Isto é uma diferença que para mim tu sabes, É. e é por isso que eu também tenho, lá está, aqueles protestos, e é por isso que eu tenho aqui a bandeira ao contrário, que é um protesto pacífico contra o Estado atual do Benfica, não é? Ok. Que não há, não há aquela mentalidade de querer ganhar tudo, estás a ver? Nós temos um presidente que tem sempre uma desculpa Hum. e eu acho que o Benfica devia ter mais a mentalidade do Porto. O Porto, quando perde um campeonato, a ideia com que eu fico é que o Porto, nos últimos 20 ou 30, ganhou vários. O Benfica, entretanto, fez um teto. Os portistas não viram, perdemos a Hum. hegemonia, é natural, é do ciclo natural. Não, eles queriam era recuperar outra vez. Fosse de que maneira fosse. E depois, nos últimos 3 anos, fazem dois, que é, com uma equipa inferior, nos últimos 3 anos, o Porto foi 2 vezes campeão e pode perfeitamente ser este. São 6 pontos. São 6 pontos. Pode perfeitamente fazer três Sim. empates. Opa, Com boas campanhas de Liga dos Campeões pelo meio. eu. Porquê? Porque é que há Sim. uma diferença tão grande na Aliás, eu mentalidade vou-te. entre Benfica e Porto? Opá, eu acho que isto já foi. Isto já foi cimentado desde a década de 80, desde que o Pinto Costa assumiu. E vai até os dias de hoje. Com oscilações de ano para ano, vai depender sempre do elenco do Porto, mas o ADN portista, aquele ADN bairrista, e tu sendo aí de Famalicão, tu deves compreender melhor do que os benfiquistas que estão no Sul. Opá, é difícil combater isso. Somos nós, o povo do Porto, contra os do Sul. Isto está sempre enraizado. E o Essa Benfica se foi guerra sempre aquele contra o adversário. centralismo, né? Também um bocado É, ali exatamente. E, para apimentar a rivalidade que o Pinto da Costa sempre usou e o Pedroto na claro, altura também. sempre usou. Sim. E opá, foi as armas com que eles tinham e hoje é uma das bandeiras do clube. Esse protesto contra o Sul e contra contra Centralismo, o né? capital central, não é? Que é Lisboa. Sim. É o centralismo.
exatamente. Não deixa de ser Opa, curioso. e isso faz um pouco. Diz, 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 diz. Eu falo a seguir, diz. Não, e isso faz parte ainda do ADN do Porto, como eu já disse, com algumas oscilações, mas isso faz toda a diferença nos jogos contra o Benfica. E foram anos e anos, já bem, na altura do Penta e do último Tetra. Opá, é muito difícil o Benfica ganhar, tanto na Luz como no Dragão, é muito difícil. Uh, Isso é e uma opá, já coisa. entram condicionados. É um bloqueio mental quase. Tipo, opá, contra estes, pá, temos que superar este mundo e outro para os ganhar. O Porto vai buscar Epá, é muito forças difícil. onde Isso nos tiver que tem. ir Isso, contra o Benfica. E os jogadores do Benfica exatamente. olham para o jogo contra o Porto, tipo, é como se fosse mais um jogo. É mais um jogo como se fosse outro. E não é. Eu fico, E não é. como benfiquista, eu até fico mesmo triste quando vejo algum benfiquista dizer o verdadeiro rival, o grande rival do Benfica é o Sporting. Nesta fase, claramente não é. O Sporting pode até ser campeão este ano, mas já não é campeão há 19 anos. Quem tem dominado em número de títulos é o Porto. É o Porto. Por isso é que eu também não tenho dúvida nenhuma em dizer, Uhum. como adepto do Benfica, se tu me perguntas quem é que prefere que seja campeão, o Porto ou o Sporting, eu sei que é o Benfica, não escolho. Mas num cenário em que o Benfica é que está em terceiro, o Benfica é que está em terceiro, obviamente escolho o Sporting. Primeiro, se o Porto for campeão este ano, se o Porto for campeão este ano, vai ser o 30º campeonato do Porto. De repente o Porto já põe também as 3 estrelas. De repente, Certo. isso é uma realidade. Em números de vitórias É. no confronto direto Benfica-Porto, eh, neste momento o Porto é superior. Nos últimos 20 anos, o normal é o Benfica perder com o Porto. Isso passou a ser uma normalidade nos últimos É. 20 anos. A quantidade de vezes que eu, na Luz, perdi contra o Porto é absurda. Perdi mais vezes contra o Porto na Luz do que aquelas que ganhei, eu estando lá. No Dragão, toda a gente sabe como é que é ir ao Dragão, não é? Sempre foi, desde os anos 90, que muito complicado, tanto como fora de campo, mas aquela raça, a forma como os jogadores do Porto encaram a rivalidade Claro. é diferente da forma como os jogadores do Benfica encaram a rivalidade. E é por isso que normalmente o Porto ganha mais vezes. O Benfica, para ser campeão, ou tem de facto uma grande equipa, ou junta as duas coisas, um grande treinador e uma grande equipa. O Porto, tu Concordo. imaginas o Benfica alguma vez a ser campeão com, numa época de desinvestimento com Marega, ir buscar aqueles jogadores todos emprestados, Otávios. Isso nunca aconteceria no Benfica, mas no Porto isso é possível. Não. No Porto E, isso é aliás, possível. eu ia te corrigir nesse sentido. Porque essa a tua opinião é unânime quase por toda a gente, mas eu não concordo. O primeiro ano do Sérgio Conceição, eu acho que a equipa não era inferior. Ele foi aproveitar o desleixo do Nuno e do Lopetegui, porque Também, despachar também. Ricardos Pereiras, Otávios, era notório que eles tinham qualidade. E o Sérgio, por causa de um fair play financeiro, pá, a gente consegue montar isto aqui. Consegue montar aqui uma equipa E bem coesa. aproveitaste bem a E era incompetência uma do equipa do Vieira, caraças. atacou o Penta com o Varela, Pronto, vendeu naquele ano. exatamente, Naquele pronto. ano o Benfica vendeu o Ederson, o Nelson Semedo e o Lindelof, tipo 3 quintos da defesa, e praticamente não vai buscar ninguém. Pega tudo, aposta Bruno Varela, André Almeida para titular, e tinha o Ruben Dias, mas aí, lá está. Isto até tem a ver com quando nós falamos no futebol do bolso do problema da formação. Quando tens um Da Ruben Dias, formação, sim. quando tens o Ruben Dias ou o João Félix, tens que os pôr, porque eles são de facto muito bons. Agora, nem todos são o Ruben Dias, nem todos são o João Félix. Não pode estar a apostar Óbvio. à toa, que foi o que o Benfica fez, e que custou neste momento já custou 2 campeonatos, essa aposta cega. Porque lá está, apostar no Tomás Tavares, que praticamente não joga na segunda liga, e pô-lo de repente na primeira equipa na Liga dos Campeões, é uma coisa que até para o próprio balneário não tem sentido. E isso levou, esse falhanço, a que tivesse o Vieira de recorrer ao regresso de Jorge Jesus. E não deixa de ser curioso, não deixa de ser curioso, até porque da última vez que nós falámos, eu disse, eu ainda acho que o Benfica vai ser campeão. E depois aconteceu a situação do Covid, e não deixa de ser curioso, Exatamente. provavelmente o Benfica não vai ser campeão.
E agora estamos aqui no dilema, porque o Benfica não é campeão, em princípio, não é? Eu tenho, agora, como o Sporting empatou estes 2 jogos, há sempre aquela esperança que aconteça aquilo que aconteceu no ano passado ao Benfica de Bruno Lage, que teve um colapso. Foi aquilo que nós também falámos há pouco. Uma equipa jovem, é aquilo que eu também te digo, logo à noite, 35 minutos de jogo, está 0-0, não estás a conseguir criar oportunidades de jogo. Mental, o que é que tu começa a dizer? Pode, pode acontecer, de facto. O outro vai atrás. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Pá, não Nós já sei, vimos isso várias vezes. já Nós vimos. vimos isso. E com treinadores experientes e equipas mais experientes do que este Sporting. Por isso tudo é Sim, possível. sim, sim. Tu achas que a reação do Ruben Amorim ao empate é indício disso? Começo a acreditar que sim, que é indício. O primeiro empate, eu É um empate. desvalorizei aquilo, que, opá, é um acidente de percurso. É um empate. Pronto. Dois empates seguidos e a atmosfera criada, que eu até acho que são os próprios sportinguistas, nós, sportistas e benfiquistas, opá, é natural a gente tirar sarro disso e gozar e meter essa pressão em cima Ter deles. essa pressão. Agora, outra Eu acho coisa, os isso muito próprios importante. sportinguistas já, É uma para coisa que eu nós é acho. normal e a gente tem que fazer isto. Exato, exato. Nós estamos mais habituados, eu acho. Agora, Exato. Eles não estão tão habituados. agora, os próprios sportinguistas sentirem isso e, opá, e cederem. Opa, e já nem acho os adeptos, é os próprios jogadores, nota-se. E o Ruben Amorim foi uma amostra disso. Eu Tu, acho que ele internamente está a tremer todo. tu com os teus amigos sportinguistas não mandas É, aquela. Opá, eu mandei esta. Opá, mas é aquela cena de tentar pôr aquela pressão ao estado mental do sportinguista começar a uhum, doar. Eu acho que é uma coisa que se calhar toda a gente faz. Não, provavelmente toda a gente faz, ou grande parte das pessoas fazem. Que é dizer àquele teu amigo sportinguista, pá, vais agora à Moreira, empatas em Moreira, a equipa começa a quebrar, recebes em casa o Famalicão está fortíssimo, agora com o Ivieira, se for abrir ainda perdes ou empatas. Depois és ao Farense Jorge Costa está a precisar de pontos, pá, ninguém sabe o que é que pode acontecer. Depois jogas com o Braga, depois jogas com o Benfica. Esquece, a tua equipa vai ter um colapso como teve a minha o ano passado. Por aquela pressão, começar a criar aquele estado mental. E depois não é que de repente não estás no meio de dois empates e tu vês eles a começar, os adeptos a tremer, aquela uhum, tremideira. Tu já vês, nós já é, fomos campeões, valorizamos jogadores, temos uma equipa. O importante é entrar na Liga dos Campeões. Já começas a ver aquela tremideira, o que para nós é bom, não é? aliás, eu já vou, óbvio, eu vou mais longe. Já começo a ouvir que nunca falamos que íamos ser campeões. Eu O entendo nosso isso. treinador nunca disse que ia ser campeão. Já estou a dar Oh, marcha mas isso é atrás. um discurso de. Exato. Isso é já dar marcha atrás. Exatamente. Isso. Isso é já desculpar E é por isso que eu o fico com aquilo. colapso que vai acontecer. Epá, e por falar nisso, Exato, exato. eu vou ter aqui, vamos fazer aqui uma simulação. Vamos pôr aqui, e depois eu até vou cortar isto e mandar para Sportinguistas. Que é, vamos fazer aqui a simulação do Sporting a perder o Vamos campeonato. lá. Vamos lá ver aqui coisas que possam acontecer, né? Esta questão, o Ruben Amorim, nós nem falamos nisto, mas o Ruben Amorim foi suspenso, certo? Sim, 15 dias, não é? Ou seja, ainda mais essa. No meio deste ciclo todo, de repente o treinador deles é suspenso. É mais uma para, para pôr a pressão, não é? Para pôr aquela pressão. Pá, aqui nestes jogos aqui do Braga e Sim, do Passos, pronto, que é irrelevante, vamos aqui focar-nos no sim. que interessa. O Sporting 2. Ok. O bonito era um empatezinho, para ver aquilo mesmo a tremer, isso é que era bonito. Eu vou pôr aqui um cenário, opa, Eh, nesta fase de Benfica e Porto a pressionar, a continuar a pressionar. Importa. Ok. E vamos pôr aqui o Sporting a dar aqui uma resposta. Vamos ver o que é que. E o Braga é irrelevante aqui. Uma coisa que acontece sempre em todos os campeonatos, praticamente todos os campeonatos, é o Petit tirar pontos a grandes. Por isso, o que é que tu achas aqui? O Petit ao balado com aqueles 5 defesas ou 6 defesas é uma coisa que nós já passámos por isso, né? Achas que aqui Certo. um empate E bem. é gajo ser aqui um Empate. É, empate? encaixa. É Encaixa razoável. ali É, encaixa. Sim. o Porto e o Benfica.
É assim, isto para o campeonato só tem piada, do ponto de vista para a emoção do campeonato. Se o Porto e o Benfica, estes jogos aqui têm que ganhar, não é? Pois Senão, assim. de nada Ganharem todos, vale, exatamente. de nada vale o Sporting empatar se o Benfica e o Porto não ganharem, não é? Claro. Deixa de haver a pressão. E aqui? Ainda faltam umas jornadas, entretanto pode acontecer mais uma reviravolta na novela do Campeonato Português em relação ao Braga, em relação ao Palhinha. Imagina que eles anunciam o castigo do Palhinha neste jogo, o Conselho de Disciplina. Que tudo é possível. Pois. É Mas no possível. ciclo Pá, remediar a negativo, situação, eu até acho que vai ser assim. o Carvalhal nesta altura ainda estará a sonhar com a Liga dos Campeões, porque o Benfica ainda vai jogar contra Porto e Sporting. Campeões. O Benfica pode plenamente perder 4 pontos, perder 5 pontos, empatar um e perder o outro. E o Braga tem a obrigação de ganhar para ficar na luta, e tendo a obrigação de ganhar, é um jogo que pode dar isto. Pode, sem sombra de dúvida que pode dar um empate. Pode. Isto é a tal questão que nós falámos. E entrar para as últimas 4 jornadas, ou melhor, para as últimas 3 jornadas, com isto assim, isto é tudo futurologia, não é? É muito mais fácil. Mas aqui é que está o meu ponto. Claro. Aqui é que está o meu ponto. Este jogo para mim não é, nem é tanto pela questão do título, é o Benfica de Jorge Jesus e o Jorge Jesus a ter de provar que, com tempo para trabalhar, que ele é de facto diferenciador. É em casa, tudo bem que não há adeptos, mas é em casa, não é no Dragão, não há deslocação, não há viagem. O que é que tu achas que eu posso esperar do meu Benfica neste jogo? Tu vendo de fora, o que é que tu achas? Achas que o Benfica ganhar é uma coisa realmente realista ou é como ao costume? É um jogo grande, o Benfica pode ganhar, mas na verdade, por norma, que nunca ganha. Eu acreditar na vitória contra o Porto este ano é realista ou não? Para ti? Num cenário que estamos aqui a pintar, não, não é realista. O cenário que estás Não aqui é. a pintar era que se calhar ainda dá Não um tô... empate e lixam-se os dois. Opa, o empate ou a vitória do Porto. O Benfica ganhar, eu não acho plausível. Sou-te sincero. Ok, eu vou Plausível. esperar. É Pode assim, sempre. eu acho que o Benfica nesta fase tinha obrigação, é sempre o sentido como diz, né? Mas tem a obrigação de ganhar os jogos todos. Uhum. Aquela obrigação, como tu sabes, né? Que tem a obrigação de ganhar os jogos todos. Claro. Já vacilou tudo o que podia vacilar, não está na Europa, tem tempo para treinar, pá, a equipa está agora num bom momento, tem a obrigação de ganhar os jogos todos. Agora, este jogo tenho que pôr sempre. Ah, pá, tenho que ser sincero, eu estou a 9 pontos, se o Benfica calhar de ser campeão é como ganhar o Euro Milhões. Eu tenho essa Sim? esperança, mas é quase impossível. Não. E o Sporting em Rio Ave? Eu Há uma coisa que no Brasil se fala muito que ganho. é a lei do ex. O Rio Ave tem aí 4 ou 5 ex-jogadores do Sporting. O Geraldes, o Camacho, o Dala. Tu não achas Mané, Carlos Mané. O Mané, que gostava muito do Mané, já vai há 7 anos quando apareceu. O Rio Ave, a esse nível, ainda tem uma boa equipa. Na Manta Real. Achas que o Sporting ganha aqui? Vamos Acho que ver. sim. Acho. Acho. Então o quê? Vai ser o Benfica a dar o título ao Porto? Vai ser o Benfica a dar o título ao Porto? Já viste a ironia da coisa? Isto é assim. Isso era uma coisa que me deixava com o estômago às voltas, sinceramente. Se o Benfica ganha perto As do Porto voltas, não é? e ganha o Sporting, se o Benfica perto do Porto e ganha o Mas eu Sporting, tenho, eu tenho esse feeling. Eu tenho esse feeling, sabes? Os jogos, o Benfica vai ser fundamental para o Porto ser campeão. É que vai ganhar ao Sporting e vai perder contra o Porto. não, isso era E muito aí mal. vocês sim, indiretamente vão... e vocês vão testar o campeonato outra vez. Isso seria muito, muito mal. O Benfica, por norma, é uma equipa que, quando está na luta, eu lembro-me daqui há uns anos, eh, o Benfica ganhou o seu jogo, acho que era na altura luta entre Sporting, Boa Vista e se calhar o Porto também, naquela altura da fase negra do Benfica.
O Benfica teve um jogo contra o Boa Vista, Ok, sim. em que o Boa Vista, se ganhasse, podia dar um passo decisivo e o Benfica acabou por ganhar. E depois acho que o campeão até foi o Sporting. É uma ideia que eu tenho, até para estar completamente errado. Ou seja, o Benfica, tendo histórico de poder dar um título a alguém que para o Benfica seria mais conveniente, nessa altura não o deu. Sim. Ou seja, deu ao grande. E estás-me aqui a dizer que vai dar ao Porto. Este é o teu cenário, não é? Igualdade pontual, vai aos golos? Como é que ficou em Alvalade o jogo? Tem aqui. Em diferença de golos, ganhamos nós. É o Porto na mesma. Pois, então se assim fosse, Em igualdade pontual é o Porto na mesma. isto seria o Porto, a não ser que o Petit tirasse o título na última jornada, isto seria o Porto campeão, este cenário. Isto era um cenário de Aham. sonho para ti, porque eu sempre entre aspas, sonhei, né? Ganhar um título estando em igualdade pontual com o adversário, porque isso aí deve ser um gozo. É pá, tu ganhas um título em igualdade Pô, e pontual, dá aquela emoção. Pô. pá, este é o teu cenário. Não, O cenário que eu gostava, que eu gostava não só como benfiquista, mas como adepto de futebol, para quem vê de fora, era este. Sabes porquê? sim. Olha o que é que pode acontecer. Se isto acontecer, e está dependendo de mais um impacto do Sporting, olha o que é que pode acontecer. Não era lindo? Empate triplo na frente. Não era lindo? Ia ser, ia ser do caraças. Até o último segundo. Ia Não, ser era até o lindo. último segundo. E sabes quem é que é campeão neste cenário? Isto é tipo. Benfica? O Benfica seria campeão neste cenário porque para isto acontecer o Benfica tem que ganhar os dois clássicos. E ganhar um dos dois clássicos fica em vantagem no confronto direto com Fica os em dois vantagem, pois. no É. campeonato, naquele mini campeonato a 3, estás a ver? Neste momento, no mini campeonato a 3, Sim. falta o Benfica jogar uma vez com o Porto e com o Sporting, ou seja, falta dois jogos ao Benfica e um ao Uhum. Porto e Sporting. O Sporting tem 5 pontos, ganhou o Benfica e empatou os dois com o Porto. O Porto tem 3, que empatou os 3 jogos, os 3 clássicos que fez até agora. E o Benfica só empatou no Dragão e perdeu em Alvalade. E tem agora os dois clássicos na luz. Ah, mas há potencial neste campeonato para ainda ter aqui coisas interessantes. Nós quando vimos o Sporting, eu pelo menos quando vi o Sporting 11 para um, 13 para outro, o Porto focado na Champions, era tal coisa. A única forma de abrir essa porta era se o Sporting entrasse em colapso. Se acontecesse basicamente aquilo que aconteceu ano passado ao Benfica, mas eu não imaginava isso acontecer. Imaginava, pode empatar aqui, pode empatar ali. Pá, não sei o que é que tu estavas à espera. Quando o Sporting estava com 13 para o Benfica, 11 para o Porto, tu estavas completamente desligado, ou ainda tinhas aquela. Claro. Eu Não, pelo menos, eu, pelo menos eu, já, não eu tinha. Não em tinha. janeiro, fevereiro, pronto, o Sporting é campeão. Na minha cabeça estava isto. Pronto, vão ser campeões. Uhum. Pá, acontece. Sim, na minha também. Na minha também. Mas dois empates abriram aqui o livro, porque 6 pontos basta perder no Braga e na Luz e o Porto é campeão. E agora vamos ver também a pressão que E vai é que. haver por parte não só da comunicação social, dos comentadores e tudo, por causa do caso Palhinha, aquilo que falamos há pouco, e é aquilo que nós falamos, que no fundo é óbvio, mas é óbvio, é óbvio que nós olhamos para trás, era óbvio para o Benfica, quando apostasse no João Félix, que ia dar certo, não é? Porque também deu certo. Eh, No momento em que Uhum. nós estamos a viver as coisas é sempre diferente, ou seja, nós no fim do campeonato até podemos ver isto e dizer, porra, então o Sporting foi campeão, claro que foi, o Sporting bateu os dois empates e depois engatou outra vez. Mas lá está, é também por isto que nós adeptos, gostamos muito de futebol, porque no momento é sempre imprevisível, não é? É exatamente isso, certo? E o bonito do futebol é mesmo isso. É, É a gente é, estar até ao fim com esta expectativa. Não é à toa que a gente devora a Liga Espanhola e a Premier League e a Bundesliga. É por causa disto. Bom, a Bundesliga um pouco ao contrário, porque o Bayern nos últimos anos tem limpado tudo. Mas dá sempre aquela vontade de ver, porque pá, até ao fim. O nosso campeonato, opá, apesar de ser a 3, mas é bonito em si. pode acontecer ao Sporting praticamente o mesmo que está a acontecer ao Atlético de Madrid. Curioso esse paralelo, oi,
depois tens de cortar com a Luís. dislexia, paralelismo entre o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid chegou a ter mais de 12 pontos de avanço aos dois. 12, é. E esse é um caso muito estranho para mim. E se eles não ganharem o campeonato, e se calhar mesmo se ganharem, eu acho que é o fim do ciclo do Simeone, porque é notório que os jogadores já estão cansados desta filosofia do Simeone. Desgastante para qualquer jogador. Estás a jogar neste tipo de jogo como o Sérgio Conceição. Eu vejo o Sérgio Conceição e o Simeone muito parecidos nesta filosofia, Foi que isso que é bloco aconteceu baixo com o ou Danilo e com o Alex bloco. Telles também, o fim de ciclo. Também, por exemplo, é muito desgastante. Muito desgastante e tu estás a lidar com uma filosofia em que tu não vês ali muita criatividade, bem pelo contrário. A grande potencialidade do jogo do Simeone, mas do Sérgio, é a velocidade e a potência e a força física do que habilidades técnica e ribiangas. É E por o isso que o Simeone é Félix aquela sofre. pressão o jogo inteiro. O Félix sofre E eu muito acho que foi, ali eu até hoje acho que não foi a melhor decisão para ele, mas para também ele. não foi ele que a tomou. Eu estou convicto que não foi ele que, não, eu quero ir para o Atlético. Não. O negócio era bom, tinha visibilidade para ele Era muito dinheiro e e o tal. ordenado, não é? Para não falar nisso. Para não Ah, falar na a questão mim do custa. ordenado, que ele deve ter ganhado quase o 5 vezes. A mim custa-me ver um jogo Agora, dele ali. em termos futebolísticos, não, claro que sim. E era uma É muito oportunidade de estranho. ouro Agora, para o eu Atlético quero. este ano. O contexto do Barça, o contexto do Real e no Claro. fim, depois de ter a E agora, vantagem, é, Agora, tu vês uma equipa como o Simeone, que a mentalidade ou o ponto forte deles é a garra, a atitude. A perder tantos pontos, é o estilo de jogo. notas que já é um fim de ciclo. Parecendo que não, ele já está lá por quase há 10 anos. Não deixa de ser curioso Cansa. essa parecência entre o Sporting, que pode vir a ser entre o Sporting e o Atlético. Né? Clubes que estão. O Atlético ganha muito menos que os outros dois, o Sporting costuma ganhar muito menos que os outros dois, e no ano em que ambos cavaram uma grande vantagem, um já perdeu É. e o outro está agora numa fase em que a pode perder ou não. Mas vamos ver. Sim. Vamos ver. Eu gostava muito de fechar este campeonato, porque, até por aquilo que tu falaste no início, imagina a reação do Jorge Jesus se ganhar este campeonato. E é impagável. Ninguém o vai aturar. Ninguém Ninguém atura o o cala. homem. Ninguém o cala. Ninguém o cala. E, aliás, eu fico um pouco frustrado porque ele no Brasil era muito bem comportado, pá. Até o português bem correto ele falava. Isso incomodava-me um tanto, porque eu falava tanto do JJ. Não, vocês vão, além da qualidade futebolística, que eu sabia que ele ia trazer, ainda para mais com aquele plantel, eu dizia: não, vocês vão se divertir à brava com ele vai dar cada calinada, e quando ele estiver nervoso, vocês vão curtir o JJ. O homem mudou no Brasil, falava pausadamente, com educação. Quando tinha que mandar certas pessoas para um certo sítio, ele fazia Mandava. com classe. Ele regressou a Portugal, Fazia. voltou o velho Jesus. Se bem que, por exemplo, a boca que ele mandou hoje ao Pepe, eu até gostei. No sentido que foi. Ele basicamente só disse duas palavras. E depois deixou as pessoas. O resto foi as pessoas que perceberam a que ele sou ele. Tem uma moral. A forma como ele falou. Lembrou-me. É esse Jesus mais engraçado, não é? Porque ele também se ri. E essas personagens também é que fazem com que. O Jesus Sim, sim, sem no meio dúvida, pá. benfiquista, assim, eu não sei como é que é no meio portista, ao certo, não é que eu falo com portistas, mas não sei como é que é ao certo a maioria, né? No meio benfiquista, basicamente, ou tu amas o Jorge Jesus ou tu odeias, e a maioria de duas, quando a coisa está a correr bem, aparece a malta que ama o Jorge Jesus. Quando a coisa está a correr mal, aparece os haters, sabes como é que é? Eu não sei, queria a tua opinião também, É pá, sempre. e entretanto para finalizar, esse paralelismo entre a opinião dos portistas em relação ao Jorge Jesus e qual é que é, afinal, a Uhum. opinião geral dos portistas em relação ao Sérgio Conceição. Porque, por um lado, tenho alguns amigos meus Ok. portistas que são completamente contra
o estilo de jogo que ele põe, que não gostam, que querem que ele saia, e tem outros que valorizam muito o que ele fez, Uhum. tendo em conta o contexto do fair play financeiro, de aproveitar os jogadores bem Sincero, sim. regressados, e que apesar de tudo, na prática, ele está no quarto ano, que foi um treinador que foi sempre longe na Champions, tirando um ano, praticamente sempre fez boas campanhas na Champions, e quebrou a hegemonia do Benfica. Em 3 anos ganhou dois, pode ganhar o terceiro ou não, mas Sim. independentemente disso, qual é a visão dos portistas em relação ao Jorge Jesus e em relação ao Sérgio Ou Conceição? Sérgio. Ora, eu começo logo por mim. Eu adoro o JJ. Adoro. Eu gostava de um dele que ele treinasse o Porto. Eu adoro. Eu tinha Como medo. personagem e como treinador. Eu gosto muito dele. Eu gosto. Eu gosto. Epá, e quem me segue e quem segue o meu podcast sabe que eu sou apaixonado por aquele ano 2010 do Benfica. E a mim custou-me muito ver um Benfica tão avassalador. Claro. Aliás, a minha tática favorita é o 4-4-2 e aquele Sabiola lá, número 10 a espalhar magia, um Cardoso e um Sabiola. E o Opá, Amar, era uma sim. dupla perfeita. Essa equipa encaixou muito bem, Opá, por acaso. eu podia ficar aqui a. Encaixou muito bem com o Opá, isso JJ. é tudo mérito dele, porque eles já lá estavam. Isto não foi com Exato. transações dele, já lá estavam. E ele, óbvio, meus amigos, eu com isto vou jogar futebol, muito futebol. E fez, e cumpriu muito bem. E opá, no Sporting também ele construiu a equipa à sua medida. E opá, o Sporting não tem o poderio que tem o Benfica. E nós vemos aquilo que ele fez no Flamengo. Opá, eu para ser campeão eu preciso destes jogadores. Por Foram acaso, buscá-los e a ele foi falar campeão de com. tudo. Para ter até noção, é porque nós, sendo portugueses, não temos a real noção do que o JJ fez no Brasil. E, epá, então, perguntam ao brasileiro, não é? Há alguém que acompanhe. E perguntei a um brasileiro que tinha um canal o que é que ele achava, onde é que estava a época do Jorge Jesus no Flamengo na história. E ele disse que estava facilmente no top 5 da história do futebol brasileiro. Foi uma época porque ganhar o Brasileirão e a Libertadores, e depois ganhar aqueles títulos todos, mas fazer os dois no mesmo ano, que é algo incomum e é aquilo que a equipa Tens jogava. poucos. Exato. Aliás, opá, eu tenho que ver isto porque eu não tenho a certeza. Mas no Brasil eu acho que é o único. Ganhar as Libertadores e o campeonato, eu acho que é o único. Porque Eu posso estar aqui a normalmente falhar eles fazem redondamente. como. Mas não há muitos. Pois, a ideia que eu tenho é que eles costumam fazer como o Renato Gaúcho, que dá prioridade à Libertadores, ou dá mais prioridade ao campeonato, o Caidu uma foca na outra, e o Uhum. Jorge Jesus, lá está, provou que o método Exatamente. dele funciona, até trabalhar 3 em 3 dias, depois de ter conseguido cimentar o estilo de jogo dele. Pronto, pá, fez história e de facto os brasileiros adoram o homem, por algum motivo será. Aqui em Portugal, eu não sei se tu Ah, ele fez sabias, eu história. não sei se E já se te tu te disse. lembraste. Diz, 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 diz. Eu depois digo, diz. diz. Uh, Não, ahm, agora eles falam do não, novo em tempo, já. relação ao Flamengo. Em relação ao Flamengo, é uma coisa muito caricata, porque realmente é o clube que tu pensas logo, ou é o Flamengo ou o Corinthians, quando falas em Brasil. No entanto, o Flamengo passava por uma seca muito grande. E, opá, por muito e porque nós somos portugueses, ganhar estaduais para mim não conta. Ganhar Sim, estaduais não conta. pois é E, diferente. É como opá, ganhar o Distrital do Porto, é diferente. O Flamengo já não era campeão desde 2009, se não estou em erro. 2009, exatamente. Brasileiro. Libertadores desde Desde, 82. desde- e Desde 82 que eles não eram campeões da fez as duas Libertadores. ao mesmo tempo. Lá está, E a jogar da eu, forma que jogaram. A questão é essa. eu É que vai encantar sempre. fiquei muito Eu recentemente contente. ouvi um podcast. Eu fiquei muito contente com o JJ. Eu no meio do Benfica já sou conhecido por ser jesuíta, por defender mais o JJ. Rapaz, tu, como és daqueles adeptos do Porto que admira o JJ, compreendes o meu lado. Né? O Porto ganhava sempre, de repente o JJ vem para Uhum, o Benfica, mete aquela malta a jogar futebol, consegue dar mais luta ao Porto, e quando ele sai do Benfica, o Benfica já estava capaz de olhar o Porto nos olhos. Nos últimos 2 anos dele, tudo bem que já não, certo. era, já não era o mesmo Porto, não era o Porto do Vítor Pereira, mas naquele momento o Benfica tinha uma certa superioridade contra o Porto.
E ele vai para o Sporting, e eu até disse a um colega meu sportinguista, olha, parabéns pelo título 15-16, porque o homem está no ponto. O Jorge Jesus foi evoluindo de ano para ano, e o homem está no ponto. No Sporting foi também como tu E disseste, também aprendeu com os erros. não tinha o mesmo plantel que tinha no Benfica. O Benfica nesse tempo, não nos podemos esquecer que, para mim, dos melhores jogadores, em termos de rendimento em Portugal, aquilo que é o rendimento em Portugal dos melhores jogadores, claramente deste século, que é o Jonas. O Jonas deu muitos Jonas. pontos ao Benfica. Muitos pontos que se calhar não era suposto, e lá aparecia o Jonas, resolvia, e o Benfica lá ia somando 3 pontos que em condições normais não somaria, mas tinha ali um jogador que fazia a diferença. Mas agora nesta fase JJ, no meio benfiquista não está fácil. No meio benfiquista não está fácil. E sobre o Sérgio Conceição? É. Opa, é pena. O Sérgio, opa, eu sou crítico ao estilo de jogo que ele tem. Porque lá está, se eu gosto do Jesus, daquele jogo vertical, de posse, de vamos tudo para a frente, eu não posso gostar do futebol do Sérgio. Exato. Porém, eu sou muito grato àquilo que ele fez no Porto. Eu sou Ali muito no meio, grato né? porque Compreendo os dois lados. compreendo os dois lados e era preciso isto. Agora, eu acho que já estamos numa fase, e uma vez que saímos do fair play financeiro e temos jogadores para isso, a questão é essa, temos jogadores para isso, opá, não custa jogar um pouquinho melhor. Não custa. Até porque, lá está, volta ao mesmo. Já são 4 anos, vais para o quinto. Se ele ficar, coisa que eu duvido, eu acho que é o último ano dele no Porto, ganha ou não, é o último ano. Opá, custa aturar um Sérgio Conceição e um estilo de tático com pressão sempre alta e a jogar isto. Porque assim, ganhar a jogar pouco não vais ganhar sempre, amigo. Tens que mexer naquilo. E eu vejo Fábio Vieira, Romário Varós, opá, gosto ou não, o Nakajima podia ser algo mais, e acho que também a culpa foi um pouco do Nakajima, mas parece que jogadores com qualidade não se encaixam neste Porto. E o E que é que opá, tu tu achas tens, tu da gestão tens que dele do jogar melhor. Anderson? Do Anderson. O que é que tu achas? Do Filipe Anderson. Sim. Opá, eu acho que aquilo é um problema do jogador, não do Sérgio, sinceramente. E Ok. eu acho que um gajo que vem do campeonato inglês a ganhar o que ele ganha, sinceramente, vir para Portugal, eu acho que já era um. Ele não via aquilo com bons olhos. Não está focado como os outros, né? Exatamente, não está focado, tem qualidade, opá, se ele quisesse realmente jogar no Porto, eu acho que seria uma mais-valia. Mas também o Felipe Anderson é quase um 10. E em Não Portugal e encaixa. no Sérgio por Conceição, tu não vais jogar com 10, não encaixas, Não não, encaixa da ele mesma não forma. ia encaixar ali. Ias encaixar numa ala, ele não tem a velocidade, não tem aquela intensidade que o Sérgio quer, pá, dificilmente ia jogar. E depois não tem aquela vontade, sabe que no final do ano vai para a Inglaterra e vai ser vendido, das duas uma, ou fica no plantel, e estamos a falar do West Ham, não é? Poderá ir à Liga dos Campeões. Pois, Ou seja, ou fica no plantel ou então vai ser vendido. Portanto, nem que seja para outro clube da Inglaterra. Portanto, foi um mau negócio nesse sentido. E até acho que isto não teve o dedo do Sérgio, foi agentes do futebol. é assim, foi um jogador para o plantel, tendo em conta que também saíram 2 titulares. Opa, podia dar certo. Agora a situação do Ruben Amorim, se o Sporting for campeão, não é? Nem sei se te recordas no início. Hum? 10 milhões por treinador. Isso correu mal. Isso correu bem. Depois as coisas ao contrário. Muitas das vezes Pois. também é o jogador ter a oportunidade e quando tem a oportunidade mostra e depois as coisas começam a correr bem. Às vezes é tudo tão frágil que um gajo, lá está, um gajo é o adepto, né? Tem é que estar aqui para sofrer. Bem, não sei se queres falar mais alguma coisa da É, ó, atualidade, de futebol nacional, do Porto. Já agora, o que é que achas do Francisco olha, Conceição? acho que ainda tem muito que se maturar. Eu gostei daquilo que vi até agora. Também não foi muito, sou sincero, porque eu não acompanho os jogos da B. Eu não tenho tempo para isso. Exato. Eu gostava muito de acompanhar muita coisa, mas já não tenho tempo. E o pouco que eu vi lá, e o feedback que eu vejo do pessoal da culpa do Cavani, um podcast esportista, opá, tem tudo para ser um bom jogador. Há imagem daquilo que foi o pai. Eu gosto, se calhar, mais do irmão, do Rodrigo, do Gostas que do do próprio Rodrigo? Francisco. Mas o Eu Rodrigo que é para lateral gosto, direito? gosto. Lateral direito? Lateral, lateral, exatamente.
para dar aquela profundidade como o pai fez no início da carreira. Eu acho que Agora, o o Francisco, Rodrigo opá, é Conceição, um diamante. o Rodrigo Conceição acho que é o típico lateral a Porto. Ele já estava no Benfica, eu dizia, este gajo sai do Benfica vai para o Porto. Era aquela coisa. Era aquela coisa. E foi mesmo. Ah, não tá, tu notas as expressões que ele tem e a garra que ele tem, opá, nota-se que aquilo é predestinado a já ficar no É, Porto. é. Agora, o Francisco eu acho que é um diamantezinho, no, e se ele o for, opá, ainda bem, mas eu não acho que vai ser um super jogador, como o Quaresma ou o Ronaldo, não. Mas pode ser um jogador interessante. É um talento a lapidar. Vamos ver quem é que vai o lapidar. Tem essa condicional, mas também ainda é novo. Ele é Isso- muito novo. Tem E, muito que evoluir. e antes de fazeres a tua. Opá, também falaste do teu podcast, que tens o Futebol de Bolso, não é? Antes de irmos aí, Uhum. já que dizes que achas que o Sérgio Conceição vai sair, e eu também acho que o Sérgio Conceição vai sair. Já achava que ele ia sair no ano passado, em que acaba por ser campeão, saía por cima, saía como o gajo que teve 3 anos no Porto, que Exatamente. quebrou o tetra do Benfica e em 3 anos que esteve lá ganhou 2 campeonatos. Já saía, acho eu, muito bem visto aos olhos da história. Quando daqui a 10 anos ou daqui a 20 como agora se tem feito, mesmo em conteúdo para o YouTube e para outras redes, ir recordar as épocas anteriores e recordar as eras anteriores, o Sérgio Conceição, se saísse na época passada, claramente ia ficar como aquele gajo que em 3 anos ganhou dois, quebra a hegemonia do Benfica e vai para o financeiro. Exato. Ele agora até se arrisca a sair melhor, não é? A sair a ganhar 3 em 4. Mas, saindo do Sérgio Conceição, quem é que tu queres? Duas perguntas. Quem é que tu queres? Ou seja, quem é que tu ias buscar e quem é que tu achas Uhum. que ele vai buscar, que o Pinto da Costa vai buscar, que acaba por ser diferente, né? Muitas das vezes Ok. acaba por ser diferente. Eu quase que adivinhei que ias fazer esta questão, portanto, eu esta semana eu pensei muito. Eu pensei muito nisto. E eu tenho quatro nomes. Certo. Fazer uma shortlist, Eu vou né? tentar ser rápido, porque isto vai. Não, 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 dispõe, Tem quatro nomes dispõe, dispõe à e vontade é do tempo. para projetos completamente diferentes. E eu vou começar por baixo. Se o objetivo do Porto, imagina, é aproveitar a base, os talentos todos, os Fábio Vieiros, os Romários Uhum, Varós, apostar na base, como o Laje e o Rui Vitória uhum. fez. Eu tenho um nome que é o Luís Freire, Ok. o treinador que. Eu percebo, eu percebo. É um gajo que jogou sempre para Mas ganhar, isto é bem, numa. bem desde baixo. Sim, é, tem, Tenho, bem, desde baixo é um tenho, montanhista, é conhecido com isso. tem uma identidade de Ah, jogo ofensiva, ele gosta disso. sim, Este ano no Nacional ia ser difícil para ele, mas ele gosta disso. Eu percebo a ideia, se for no sentido de, com o tempo, apostar nos putos, a sim, pensar mais no médio prazo, né? Mais por aí. exatamente. E claro, objetivos zero. Isto é uma utopia, atenção. Isto Claro, claro, não claro. podemos pensar assim. Mas, opa, mas é um projeto. Opa, é saber aquilo que vais ter que lidar. Opa, E a imagina que o Porto pensar quer também nas contas, reestruturar-se melhor financeiramente. Nas contas, exatamente, é bem por aí. Opa, mas apostar no Luís Freire e na base, opa, esqueçam prioridades de tudo. podia A acontecer como prioridade é fazer o aconteceu melhor ao possível. Ruben, Campeão, como aconteceu ao Ruben Amorim este ano, que um projeto assim parecido, um treinador por inexperiente exemplo. e a base, e de Exatamente. repente está em primeiro. Pode acontecer igual. Podia acontecer igual. Exatamente. Isto, isto quase seja jogar futebol manager, isto, mas pronto. Seria a primeira era o Luís Freire. O segundo, já numa visão mais nacional, que era o Pepa. Epa, Eu acho que o Pepa percebo. já está no Campeonato Português, já está há bastante tempo para perceber o que é o futebol português e um grande, acho que já merece. O Pepa é aquele Uh, gajo que Se bem que eu acho que ele cumpre, vai. ele cumpre sempre as expectativas, sempre com um futebol positivo, nunca treme, está sempre ali bem colocado, o tom dela dele Ah, sempre bem colocado, está em quinto lugar com o Passos, a equipa joga bem. Também imagino ele, não digo já, mas daqui a se calhar 2, 3 anos, a poder claramente chegar a um grande. 3 anos. Imagino isso, sim. Sim, completamente. E uma vez que tem história no Benfica, quem sabe, se o Jesus Pois, se Jesus sair, saltar, eu vejo o Pepa como.
Eu até se vejo o falou Pepa nisso. no Benfica, por exemplo. Acho que até se falou nisso aqui há Sim, um. sim. Falou-se, se Falou-se, calhar foi a falou-se. comunicação social, mas falou-se no nome dele. Falou, sim, sim. Portanto, eu vejo o Pepa a saltar. E quem sabe, esta época não vá para um Braga ou um Guimarães. Fala-se muito nisso. Pois. E No seria logo Guimarães, para no Guimarães opá, ele encaixava campeonatos como uma nacionais. luva, não sei se concordas. Nesta fase, ele encaixava como uma Concordo, luva. concordo, concordo. Concordo plenamente. Mas Guimarães é um clube Eles opá, não especial. gostam que Estás a ver nós o chamemos Famalicão, sabes como é Guimarães. que é igual. Eles não gostam que nós chamemos Guimarães. É Ora, Vitória. o Vitória. Vitória, Pá, o problema é que Vitória, se vais a tratar Vitória. a Vitória, Ah, depois confundes os Vitórias e tu Tem para distinguir. dois. Pois, para distinguir. Eles querem os dois ser tratados por Vitória, não Pronto, podes. Não podes. Fica o Setúbal e o tá Guimarães, pronto. O que assim Vitória ninguém de chora. Guimarães. O Vitória de Guima- o Vitória de Guimarães é um clube especial. Tu podes ter lá o Mourinho ou o Guardiola. Se ele não começa a ganhar jogos, oh, meu amigo, está tudo lixado. Mas pronto. Eles não aproveitaram o Eh, Rui Vieira. Não correu pela- bem. opá, é muito esquisito. Tu vês ali certos treinadores. Eu acho que o único que foge, os dois únicos que fogem a essa regra do Vitória é é o próprio Rui Vitória e o. Agora, faltou-me aqui. E o Pedro Miguel. Que O fogem a isso, que ficaram ali Pedro de Martins. bastante tempo. É isso, Pedro Exato. Martins. Sim, sim, ficaram Pedro Olympiacos. Martins, desculpa. Foi campeão É, recentemente, esta exato. semana. Opá, que foge um pouco aquilo que é o sistema de rodar treinadores da Vitória. Mas pronto. E a situação Tirando o com o Pepa, Tiago, depois já pôr. a situação com o Tiago no início, que ele sai Opa, em agosto, isso, muito estranho, não é é? isso. Ninguém entendeu, muito estranho, muito esquisito. Ninguém percebeu, ninguém percebeu. Se é para apostar num treinador que não tem nenhuma experiência, o que é que eles estavam à espera? Que fosse um Zidane ou um Guardiola? Sinceramente, eu não sei. Mas Eu não sei. é esquisito. Há coisas que. É tal coisa. No futebol português e também no futebol Exatamente. brasileiro, né? Há sempre. Parece que são dois mundos à parte do resto da Europa e do resto do À mundo. parte, se bem que eles agora estão tramados. Os brasileiros agora estão tramados. Só podem contratar dos treinadores por época. Pois, Portanto, amigo, só tens duas chances. essa regra é um bocado Eles não até. têm muito o que fugir. Até um bocado polémica, no sentido. Imagina que um clube da Europa também buscar um treinador. Tu mudas de treinador sem o querer te despedir. Estás a ver? Eu não sei se há essas exceções na regra, mas porque Pois não sei, uma coisa eu é sou tu sincero. Eu já devia despedires. ter. É diferente. Não, eu acho que é mesmo isso, ó Laranja. Eu acho que é mesmo por aí, que é despedir. Se o gajo for contratado por outra identidade, tudo bem. Vais ter que ir buscar. Agora, despedir, só podes despedir dois. Eu acho que é por aí. Isso vai Não dar tenho a para certeza. barraco no Brasil. Digo eu. Mas, Ui, mas continua, estavas. Opção A, tá. numa perspectiva de poupar dinheiro, reestruturar as contas, aposta na formação de Luís Uhum, Freire, numa de um treinador que até já pode estar pronto, tão grande, o Pepa, que eu acho que te ia garantir exatamente, o competência, Pepa. e tinhas mais duas opções. Uhum, Né? exatamente. O terceiro, que eu acho que aí eu acho que já era uma aposta para ganhar o campeonato, tinha que ser, ganhar campeonato, taças e chegar o mais longe possível na Europa, que é o Luís Castro. Luís Ele já Castro. teve experiência no Porto, sabe, sabe que a experiência é Porto, já foi campeão pelo Porto B, já rodou o campeonato português suficiente para saber o que é que a casa gasta e já tem experiência internacional. Exato, exato, exato. Portanto, E é um encaixa. grande treinador. É um E eu grande gosto do treinador. estilo de jogo e é um bom treinador. Já tem bagagem, já tem currículo, que eu acho que isso foi o que fez ele não ficar no Porto, Ele entrou sou-te sincero. num contexto difícil na altura também. Sim, e mostrou, e mesmo nesse contexto difícil, como interino, mostrou qualidades. Mostrou. Portanto, ele seria a minha aposta razoável, digamos, realista, de um possível treinador, era o Luís Castro. Já a opção de sonho era o JJ. Pá. Epá, Era o JJ. isso era fazer o que na teoria iria ser feito em 2010, quando se falou que o Pinto da Costa ia buscar o Jorge Jesus, ele depois até renovou com o Benfica, até ficou caro Sim, ao Benfica na altura, né? Uh, opá, era uma coisa que eu não queria, porque a junção de JJ com o Porto,
Pode ser um mito, Ia ser demolidor. podia até chegar lá e falhar, podia, mas eu acho que ia Podia. ser, eu acho que ia ser imbatível, E tens que sinceramente. dar, opá, tens que dar uma equipa que vai treinar o JJ, tens que dar essa benesse. A não ser que seja um Barcelona, Real Madrid, opá, que opá, se não funcionas, bota fora. São realidades diferentes. Mas tu conhecendo o JJ e a filosofia de jogo dele, opá, tu tens que dar benesse se ele não ganhar um campeonato. Agora, se ele ficar em 6, 7 lugar, opá, aí realmente é difícil. Mas se ficar na luta e não ganhar, opá, tens que dar essa benesse que ele mais tarde ou mais cedo vai-te dar aquilo que tu queres, é ganhar títulos e a jogar de uma forma brilhante. Histórica, como fez no Flamengo e no Não, Benfica. e de uma maneira ou de E outra, eu sei que na narrativa do Jorge Jesus, ele tecnicamente já conseguiu passar a ideia de se não fosse o Covid, poderiam estar na luta claramente, porque passada podia, essa crise, o podia, Benfica acabou por mostrar resultados. Acabou por mostrar resultados e futebol. sim. Está à Lá está, prova, está aí à vista de todos. lá está. Mas E opá, estas eu quatro não sei se vai opções, acontecer, eu sei que vai. eu acho que não Ah, acontece. Eu como de fora, acho que não vai, acho que Pinta Costa não vai buscar nenhum dos quatro. Sinceramente. Sinceramente. eu também acho difícil. Mas também não sei, opá, esta é a minha visão e eu não sei quem é que ele vai buscar, Sabes quem é que eu sinceramente. ia buscar se fosse. Sinceramente. Obviamente, eu sou benfiquista, mas Ah, vendo. Nem tem de ser ver como portista, é ver o contexto do Porto, o clube que é o Porto, conhecendo os adeptos do Porto, conhecendo aquilo que os adeptos querem. aham. Se fosse eu a mandar no Porto, se fosse direto, por alguma coisa absurda, eu fosse ser discutido do Porto, eu ia buscar o Vítor Pereira. O Vítor Pereira para mim é um grande Sabia que ias treinador. falar isso. É um grande treinador. Quando teve no Porto ganhou o comando junto do Vilas Boas, que se calhar agora, olhando, né, já passou uma década, exatamente 2021, 2011, aquela época do Porto, nós hoje, se calhar, também podemos dizer que o Vítor Pereira foi muito importante mesmo, porque o Vilas Boas nunca mais teve aquele sucesso, Sem nem de dúvida. perto, e o Vítor Pereira, com uma equipa que muitos jogadores queriam sair, situações difíceis de balnear, que é sempre difícil com jogadores que ganham uma Liga Europa, têm uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, pode ser difícil, mas ele mesmo assim foi campeão. Ele mostrou contra o Benfica de Jorge Jesus, contra aquele que, na minha opinião, se formos ver bem as coisas, acaba por ser, em termos de futebol, o Benfica mais forte da era Jorge Jesus. 2012, 2013. Eu acho que, se formos a ver bem, é capaz de ser o Benfica mais forte de Jorge Jesus e é o que não ganha nada. E não ganha nada, no caso do campeonato, porque tinha um Porto que também era muito forte, com o Vitor Pereira, e o homem está aí, está desempregado, Era forte, era muito forte. e eu sinceramente era quem eu Eu ia não buscar. acho. Não achas? Opá, não, opá, já tivemos esta conversa. Eu disse que ia estudar o trajeto do Vítor Pereira e ainda não o consegui. Opá, mas não, não. E eu discordo contigo. Eu acho que ele não ganhou campeonatos, foi o JJ que deu os campeonatos. Ele foi campeão invicto. Não me consigo ver. Ele Opá, é campeão invicto. E, não e, consigo, e não consigo gostar 2011, dele. Opá. 2012 só perde um jogo no Gil Vicente, salvo ele. É a minha E digo-te visão. já, se calhar há muita culpa disto, e se calhar há muita culpa, e eu não estou a dizer que não tenhas a tua razão, mas nós portistas, e é óbvio que tu já falaste isso em conversas comigo antes, e que nós portistas temos um ódio ao Vítor Pereira, e ele foi um treinador Mas campeão, porque se eu calhar não antes dele entendia. estavam um Vilas Boas, Pois, essa opá, mas se calhar comparação. passa por aí. Antes, Essa opá, tu comparação. tinhas quase o mesmo elenco, tirando o Falcão e pouco mais, que saíam depois do Vítor Pereira. Depois não, que saiu com o Vilas Boas. Tiveste Falcão, opá, deve ter saído mais alguém, mas eu não estou recordado. O Sei que o Falcão Falcão saiu. saiu. O Falcão saiu. E saiu Eu não também sei se o Hulk Ruben. também não O Hulk sai. faz mais um ano. O Hulk faz o primeiro ano do Vítor Pereira É, pronto. e o segundo já não. O segundo é quando explode verdadeiramente o Rames Rodrigues. O segundo ano do Vítor Pereira, o terceiro ano, não é? Foi o Tri do Porto. É, sim, Exatamente. sim, exatamente, pronto. Eu sei que o Falcão saiu logo depois. Oh, tu tens quase o mesmo núcleo de jogadores.
e que não deram aquele futebol que o Porto tinha, com o Vilas Boas. E isso fez-nos assim, então, quer dizer, está aqui o mesmo elenco e tu não consegues nem sequer copiar. Opa, e se calhar passam muito pouco por aí, que o Vilas Boas foi tão influente e que viram opa, um Vítor Pereira como o adjunto, o eterno adjunto, estás a perceber? E Sim, aquilo não rendia da mesma forma e o estilo de jogo era diferente. Queremos ou não, olha, o estilo de jogo do Vítor era diferente do Vilas Boas. E opa, a gente não gostou, não gostou. E eu sou daqueles portistas que têm um hatezinho a ele e imagina. que eu acho que o JJ perdeu, que o JJ perdeu os campeonatos em vez dele os ter ganho, por exemplo. Pá, eu continuo. Hoje, imagina se hoje o Jorge Jesus, por qualquer motivo, se é do Benfica, na minha shortlist estava lá o Vítor Pereira, não tenho as dúvidas. E acho que até era uma coisa, o estilo, Ok. também tem a ver com aquilo que eu gosto, né? Eu gosto do estilo do Vítor Pereira, gosto do estilo, Uhum. como sabes, do Guardiola, aquele estilo mais de posse. Sim, Eu gosto, posso. Uhum. eu gosto. Acho que é algo que se enquadrava também com os jogadores que o Benfica tem, né? Com o Jorge Jesus também há posse, mas também há alguma vertigem, né? Aqueles contragolpes, dar a bola para depois ir nos contra-ataques. Mas o Sim. Vítor Pereira também se sabe adaptar, não ia ser por aí. Pá, mas não sei se queres completar alguma coisa em relação ao campeonato. Só duas coisas rápidas. Não, até fora campeonatos, eu acho que pá, pelo menos na minha visão acho que falamos tudo. Uh, então faço aqui uma ressalva, assim de repente, que eu acho que vai ser um jogo complicado com o Nacional. Mas eu não sou muito fã do Manuel Machado e custa-me o Luís Freire ter saído do Nacional. Exato. Da maneira, portanto, opá, que seja outra vez 10-0 para o Nacional, sinceramente. Olha, eu também estou Não tem aqui. qualquer. Opá, não consigo perceber. Eu não consigo perceber Não tem como é que lógica. se despede um treinador E a tão seguir, promissor como o Luís Freire e vai-se buscar o Manuel Machado que nem sequer estava a treinar na terceira divisão. despede o Manuel Opá, Machado para ir buscar o Jacanovic. Na altura era sempre estes dois, não é? Na altura, já vai era há 10 sempre. anos, era sempre estes dois. Opa, mas eu também não entendo e tenho um leitezinho também ao Nacional, porque o Nacional recusou-se a adiar o jogo contra o Benfica na altura que Do foi Benfica. quando rebentou os casos de Covid, recusou-se. Opa, e é tal coisa. Contra duas ou três semanas antes tinha adiado um jogo para a Liga contra um clube pequeno por causa do Covid. Tinham aceito adiar. Sim. E contra o Benfica não aceitaram. Tipo, eu sei que pode ter visto, eles estão fragilizados, podemos tirar pontos. Mas ao menos tinha mantido o mesmo critério aos dois. É tal coisa. Eu não fico chateado por eles não terem adiado, fico chateado porque eles um adiaram e o outro não adiaram. É essa diferença que a O outro mim. não. Sim. Porque se eles não tivessem adiado nenhum, Não, isso é coisas de campeonato português, pá. é estas coisas que Estava vai tudo haver bem. sempre. Vai haver sempre. Vai haver sempre. Pronto, tirando essa tirando esse. Vai, ó laranja, vai. Tirando esta ressalva do campeonato, duas coisas. Eu gostava de ter outro treinador, mas isto também era um sonho, que era Diz, diz. o Marcelo Gajardo, ou Galhardo, como preferir em espanhol Do ou River, em não é? português. Opa, é do River, opa. Percebo, Mas percebo. isso tem que ser um treinador, pá. Tem que ser um treinador que vocês tenham. Quem contratar este gajo tem que pensar num Ferguson total. Porque o gajo vai-te estruturar o clube de cima a baixo e vai-te pôr a render os melhores ativos para por 5 10 anos. Eu quero que ele entre num projeto como o Barcelona, por exemplo. Eu não gosto de Barcelona, eu não sou cooler. Mas se ele for para um projeto como o Barcelona, com aquela La Messia, Uhum. ele vai meter o Barcelona a jogar como o Guardiola pôs para 10 anos. E eu vou ser um cooler, por exemplo. Hein? Eu vou ser um Percebo cooler. por causa do treinador. Por acaso, lá está. Por causa Eu do treino, percebo a cena, ele é mas diferenciado. até se fala nele, os benfiquistas, lá está. Alguns benfiquistas também falam nele quando se fala para vir treinar o Benfica, né? Lá está. Eu tenho sempre aquele trauma com treinadores sul-americanos, estás a ver? Também há aquele Uhum. trauma do. Por exemplo, o Vieira agora, o presidente do Benfica, tem um trauma que tem que ser treinadores portugueses. Pronto, teve muitas mais experiências com treinadores estrangeiros, tem que ser treinadores portugueses. Eu, apesar de tudo, opa, como o futebol na América do Sul é diferente, eu não queria que fosse o Benfica a arriscar com o Galhardo
a primeira vez na Europa. Percebes? É mais isso. Ok, É mais ok. isso. Agora, como há sempre bons treinadores portugueses Compreendo. e estrangeiros também, por Tens, isso é que tens eu não muitos. desejo isso. Tens Por isso é que eu muitos. não desejo isso. Mas Uhum. compreendo. Tu viste o que agora já Ah, contra o Flamengo, por exemplo. foi quase uma sorte o Flamengo ter ganho aquela Libertadores. A última meia Foi mesmo em hora os extremes. estabilizou, não é? Mas principalmente a primeira É parte, assim, a segunda parte principalmente a primeira parte o deu River mais demoliu raiva. aquilo. A Mas primeira pronto. parte foi demolidor por parte do River. Mas senão estávamos aqui a falar para 3 horas de futebol. Certo. E uma nota Pá, que eu, assim, mas rápida, e dá a tem a tua ver com o nota. mundo benfiquista, e tem a ver com o mundo benfiquista, o Renato Paiva classificou-se para a Libertadores ganhando ao Grêmio. Ele está no Della Valle, Exatamente. portanto, um treinador que bem conhecido pelo mundo benfiquista da base, portanto, ele está a fazer um ótimo trabalho na América do Sul e eliminou o Grêmio E de repente é um esta semana. mercado. O Jesus, de certa forma, acabou por abrir a porta da América do Sul para os Abreu, portugueses. De repente tens o Abel, sim. tens o filho do Tony, que também está no Brasil, não é? O filho. Isso é uma boa surpresa porque eu desconhecia que ele, eu sabia que ele trabalhava como no mundo do futebol, como preparador, analista, por aí, e não sabia que ele já estava pronto, digamos, ou que queria ser treinador de futebol. Eu estou muito curioso para saber como é que este Atlético Paranaense, onde ele vai treinar, opá, vai desenvolver, é o Furacão, o Atlético Paranaense é conhecido como o Furacão no Brasil. Vamos ver como é que ele se encaixa. É um clube com alguma história, que já foi campeão brasileiro. Vamos ver, eu espero bem que ele dê cartas, porque o mercado sul-americano, como falaste, principalmente o brasileiro, por causa da língua, Exato. bons treinadores, não é? Treinadores medianos, bons Bom, treinadores, que nós temos muitos, como o Luís Freire, o Pepa, o Abel, que agora está lá, treinadores exato. deste calibre aí para o Brasil, arriscam-se Fazem, a fazer fazem a grandes diferença. campeonatos, Fazem a grandes, diferença. Fazem a diferença. fazem a diferença. O talento bruto do Brasil fazem a diferença. Pois Agora, faz. treinadores como o Sapinto, ainda para mais, contratam portugueses sem saber como é que eles jogam ou treinam, opá, Isto depois vai dar giga. lá está, é as direções também do Brasil que são o exagero das portuguesas, não é? É um português, vamos buscar um português qualquer, um qualquer. É treinador, venha, vai É dar certo. muito, é muito amador. É, Há muitas nem direções do Brasil que analisam, são muito amadores. nem analisam. Isto até é um lixo a É explorar. contratar por contratar. Isso é um lixo a explorar. É Até um lixo e tem. não só para treinadores, como mesmo para, por exemplo, o trabalho que o Luís Campos fez no Lille, diretor desportivo. É uma coisa Por que exemplo, olha, mesmo boa. portugueses podem explorar no Brasil, porque no Brasil tu tens, opá, é mais fácil, não é? Tens mais recursos, não é? Tens mais talento, aparece talento, é Sim. mais fácil, é mais fácil. Já estão lá. Tu aqui tens que ir É mais buscá-los. fácil digamos, Tu aqui tens futebol quase o ano inteiro. e Tu lá só paras um mês, acho que no Brasil sendo só paras um mês. é um país continental, ou seja, é diferente, né? É diferente. É um mundo de oportunidades. O Jorge Jesus abriu a porta e de certeza que vai ser explorado. Vai continuar a ser explorado. Agora que Bem ele, sacado. essa, Bem sacado essa do Luís Campos. yeah, o Luís Campos que é um gajo que posso dizer, tem alguns benfiquistas que o gostavam de ver o Benfica como diretor desportivo. Eu percebo porque Sim, quando tens o Vieira e no fim do dia é o Vieira que decide, porque no fim do dia, na prática, é o Vieira que decide. Não é? Era melhor ter que um Luís decide, Campos. exatamente. Era melhor ter um Luís Campos. Mas não era isso que eu idealizava para o Benfica. Bom, mas isso é tema para outro vídeo. Faz aí, fala-nos aí um bocadinho do teu futebol de bolso, do teu podcast. Eu já lá fui, inclusive. Muito bem. Eu vou deixar aí em baixo depois o link para quem quiser. É um Os links, podcast. muito bem. Já falaste comigo, já falaste com o Sportingista, já falaste com o Malta do Brasil, já falaste sobre futebol feminino. Falas um pouco sobre Sim, tudo também, não é? Sobre a realidade do futebol. falo Abrange tudo. Opá, tudo. eh, eu já o classifiquei como talk show, portanto, Yeah. vai haver mudanças. Vai haver mudanças no início da segunda temporada, portanto, ainda vou na primeira. Vai haver mudanças na segunda temporada, mas vou deixar aqui como, Exato, como suspense, né? exato. Uh, portanto, é um talk show, é um podcast de talk show de conversas. Acho que assim é mais dinâmico a conversa e é sempre
um prazer falar de futebol, seja com benfiquistas, sportinguistas. Eu sou portista, já chamei alguns convidados. E eu falo de tudo. E falo mais de nostalgia, basicamente. Eu vou buscar muitos temas nostálgicos daquilo que eu acompanho a futebol enquanto criança e adolescente, porque era aquilo que nos encantava. É aquilo que Exato. me encantava e hoje tenho dificuldade em me encantar com o futebol de hoje em dia. Portanto, eu vou buscar referências e campeonatos e títulos e personagens que cresceram comigo. Basicamente é isto. Atualmente, os últimos episódios eu tenho andado pela América Latina. Eu fiz 2 programas sobre o Brasileirão, análise do que vai ser o Brasileirão 2021. E posso adiantar já que o próximo episódio vai ser sobre um campeão inédito no Brasil que ganhou as 3 competições nacionais, que é o Cruzeiro do Belo Horizonte. Ganhou o campeonato 2003? estadual e a Copa do Brasil. Foi em 2003? 2003, exatamente. Jogava lá o Luizão, salvo Claro. erro. O mítico Luizão. O Não, mítico eu Luizão. analisar essa equipa, há muitos jogadores que jogaram em Portugal. Eu fiquei surpreso com isso. Mas o cabeça que vai logo é o Luizão, claro. O Luizão que veio para Ele é uma o... referência, tanto em Belo Horizonte como no Benfica. No Cruzeiro e no Benfica ele é lenda. Acaba por ser Ele é engraçado uma lenda. a história do Luizão. Por acaso, no dia em que o Luizão, o primeiro jogo que o Luizão estava em Lisboa, por acaso vi esse jogo ao vivo. E ele passou a pouquíssimos metros de mim, né? Estava vestido à civil. Ele tinha acabado de chegar. Uhum. Ganhamos 2-0 ao Guimarães e nesse jogo marcou o falecido Fer. Daquelas cenas, É. né? Como o tempo passa. Olha, Parecendo que deste-me um bom não. tópico. Deste-me um bom tópico agora, falar do Feyer. Olha, estás a ver? Por acaso lembro-me perfeitamente desse Foi dia. um momento que me marcou. Foi Eu também. Por isso é que deste-me aqui uma boa ideia que a mim impactou-me, porque eu estava a ver o jogo com o meu pai exato, e impactou-me muito. exato. Mas pronto, Hum, acho que da atualidade está a falar tudo. Fizemos aqui as nossas previsões, pá, com sentimento, não é? Eu pus aqui uma previsão com o Benfica a ser campeão num empate triplo, o que seria, seria de doidos, ia ser muito bom. Seria épico. As CMTVs desta vida iam render muitas reações. Iam render muitas reações. Essa é a Uh, verdade. Isto puseste sim, uma previsão sim. que é mais provável do que aquela que eu meti, que é o Porto a ser campeão, que no fundo é o que nós desejamos. Tu desejas o teu clube campeão, Campeão, eu desejo o meu campeão. Rivalidade, claro. a rivalidade faz parte. Eu gosto da rivalidade. Que seria do futebol sem a rivalidade? Que seria do futebol Necessária, sem a necessária. rivalidade? Não teria. As coisas não tinham a mesma piada sem a rivalidade, sem ficarmos enervados, sem ir festejar o título com aquela euforia, com o viver. A coisa que eu mais gosto, eu já na altura tinha esse sentimento, e agora que passou o tempo, confirmo. A coisa que eu mais gosto, e o Benfica viveu um tetra, não é? Foi 4 anos seguidos, nem é o chegar ao fim e festejar, é a caminhada, aquela tempestade de emoções durante o passar das jornadas, viver o campeonato, o jornada a jornada, o temos que ganhar para dar pontos de avanço, e depois os colegas aqui, estás a semana toda, será que vamos entrar em colapso, será que não? Isso aí é quase uma coisa que mantém o adepto vivo, é o que mantém o adepto, aquele clássico adepto de working class man, né? O típico, que Sim. chega segunda-feira ao trabalho e pica o colega com a tua equipa perdeu, pega, aquelas coisas que também, que no fim do dia Faz parte, tem que fazer. faz parte e são muito divertidas, pá. São muito divertidas. E uma boa picardia é sempre engraçado. Eu, pelo menos, eu gosto. Claro. Eu gosto como adepto, e pronto, e fizemos aqui uma conversa de atualidade. Houve a picardia do Pepe de JJ, que é Foi sempre bom, foi giro. bom. Já está a ficar, nota-se que já está a chegar a estas últimas jornadas, o ambiente a aquecer, aquela pressão. Eu gosto, e agora resta-nos Foi esperar. engraçado. Daqui a uma horinha e tal joga o Sporting, e depois, em breve também, eu depois vou ter aí, vai ser uma cena diferente, mas também vais saber que eu vou-te convidar mais vezes para virmos falar da atualidade, do que for, do É que for cá. acontecendo.
Uhum. Mas pronto, ficamos assim. Hoje foi esta conversa. Um benfiquista e um portista a tirar sarro do colapso do Sporting. Assim desejamos e a desejar claramente o mal do Sporting em breve, os dois. Mas pronto, ficou assim. Depois, em breve, voltamos a fazer isto, que é sempre também bom. É quase fazer um desabafo, não é? Fazer um desabafo do que achamos, da nossa É, visão, porque lá está, é sempre perigoso nós coletivizarmos no sentido dos benfiquistas, dos portistas, que no fim do dia cada benfiquista é único, cada portista é único, e hoje foi a prova disso. Está aqui um portista que gosta de Jorge Jesus. Eu posso dizer que no 90% não gosta de Jorge Jesus, não é? não Ah, gosto. lá Não está. gosto. Mas cada um é cada um, da mesma maneira que eu gosto de Jorge Jesus, e nesta fase uma grande parte dos benfiquistas não gosta de Jorge Jesus, não é? Cada adepto é um adepto. Mas pronto, ficamos É, por aqui. Assunção, muito obrigado por teres vindo. E, eu é que agradeço, pá. e encontramos-nos em breve. Foi bom, foi bom. Depois vamos ver se isto vai envelhecer bem. É uma coisa. Se alguma das nossas previsões aconteceu, ou É se no fim engraçado do fazer dia isso, é. é engraçado e ver o que é que tu dizias e depois comparar se aconteceu ou se mudaste de opinião, que às vezes acontece mudar de opinião. Pá, não. Não, mas vamos ver se isto vai Sim, envelhecer bem. claro. Eu gostava que envelhecesse bem no sentido de a bruxaria aconteceu e aconteceu o empate triplo 81 pontos. Isso era brutal. Não, mas é mais provável do que o Seria Porto. épico, pá. Isso era épico, principalmente porque se acontecer o Benfica é campeão. Agora, imagina, para um Sportingista perder o título em empate de pontos, mesmo que seja para o Porto. Opa, eu não quero estar na pele. Eu tentar fazer esse exercício, se fosse comigo, que não ganhasse o campeonato há tanto tempo, e agora que eu ia ser campeão, perder de uma forma trágica, É como tu disseste, já os nem notas um sei. Opa, bocado. Lá está, é como tu disseste, já se nota os Sportingistas nervosos. Eles nervosos já estão. Agora, vamos ver. Mas pronto, ficamos por aqui, Assunção, é, muito obrigado. E sigam o Futebol de Bolso. obrigado, opa. E ficamos assim. É isso aí, pessoal. Tá, tchau. Assunção, Beijinho, obrigado.